Because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. Olá, galerinha do meu canal, tudo bom? Nós estamos aqui para a segunda parte, né, desse vídeo. E nesse momento agora nós vamos falar sobre pensão. Cíntia, há uma pré-determinação sobre a porcentagem do valor, uma coisa certa? É 30%, é 10%, é 20%? Como que é a escolha da porcentagem para a pensão da criança? Eu vou tentar explicar juridicamente como que se chega na determinação de um valor. Existe um binômio chamado necessidade versus possibilidade. O que é isso? Vai se verificar a necessidade da criança, qual a real necessidade dela e qual a possibilidade daquela pessoa que vai pagar a pensão, seja o pai ou seja a mãe, né? Então, na necessidade da criança vai ser verificado o quê? Lazer, alimentação, os medicamentos, vestuário, né? Vai se verificar se a criança tem uma necessidade especial e aí vai chegar a uma conclusão, né? Digamos que a criança precise de, um exemplo, R$1.000 para passar o mês, né? Então tá, a gente fez um estudo e chegou a essa conclusão, R$1.000. Aí vamos falar aqui da mãe. A mãe vai e ingressa na justiça fazendo pedido para que o pai pague a pensão. A responsabilidade ela é dividida entre o pai e a mãe. 50% para cada um. 50% para cada. Então, o correto seria o quê? R$500 responsabilidade da mãe, R$500 responsabilidade do pai, né? A criança mora com a mãe, que nem às vezes, né, as pessoas usam o termo, ajudou a fazer, não colaborou para fazer, então vai pagar. Sim, mas ele não vai pagar, não é os R$1.000 e você vai ficar lá só de boa, não é isso. Né? Você, a mulher, vai ter a responsabilidade dela, a mãe vai ter a responsabilidade de 50% e o pai vai ter a responsabilidade dos outros 50%. Né? E aí, beleza, conversamos sobre a necessidade. Depois vai ser verificada a possibilidade do pai pagar. Então, se esse pai, né, recebe, digamos, R$2.000, né, ele pode pagar os R$500. Né? Então, beleza, a mãe ingressou com a ação e verificou lá que o pai tem condições de pagar os R$500 de pensão. Então, lá na audiência vai ser conversado e tal, e vai ser feito esse acordo, né, para que o pai pague os R$500. Pronto. Né? Acontece que muitas vezes o pai fala que não pode pagar, né, ou então está desempregado, ou então às vezes até pode pagar muito mais, mas omite os fatos, né? Então, com isso, a justiça ela encontrou um meio de percentual, né? De pensar em percentual. Então, vamos estipular 30% do valor do salário mínimo, ou então vamos fazer um desconto na sua folha de pagamento de 20% do valor que você recebe. Então, tudo isso, na verdade, vai ser determinado de acordo com a possibilidade do pai. Não é simplesmente você vai pagar 30%, não é isso. O pai pode, entendeu? Assim, ele vai continuar comendo se ele for pagar os 30%, então vai ser verificada a possibilidade dele, né, de pagar o valor que o juiz vai conversar ali. Muitas vezes também acontece o quê? A criança tem uma necessidade especial. E, digamos, né, o pai ganha 30 mil por mês, né? A necessidade da criança é de R$1.000, mas o pai pode pagar 2, então pronto, faz um acordo para pagar R$2.000. Né? Existem pais que fazem isso, né? A gente acha que não. Existe ainda, mas ainda existe sim. São poucos, né? São poucos, não é fazer o quê? Então, isso também pode acontecer. Às vezes, ele pode pagar mais do que o que a criança precisa e paga, seja às vezes colocando numa boa escola, seja pagando um plano de saúde, né? Então, essa pensão alimentícia ela pode ser complementada de outras formas. E, Cíntia, também quero te fazer uma outra pergunta. Quando o pai tem mais de um filho, tem 2, 3, 4, 5, como tem um caso de uma das mães que ela pergunta quanto que é. Porque assim, se for pré-determinado 30%,
E a pessoa tem 4 filhos, então 3, 6, 9, pronto, acabou o dinheiro do cara. O cara tá pobre, não tem nem o que comer. Como é que é pré-determinado esse valor para pagar para pensão pros outros filhos também? Tá, o que que acontece? É porque assim, verificou-se assim que seja para casos de empréstimo, para pensão, que a gente reserva 30%, né, do valor que a pessoa recebe para poder mexer, né, para poder ver o que você vai pagar. Então, na verdade, quando se fala nesses 30%, é porque as pessoas têm uma cultura de que eu fiz um empréstimo, o banco vai descontar de mim, ele só pode descontar até abaixo de 30%. Né? Então, e aí as pessoas levam isso também para o caso da pensão. Só que, como eu falei anteriormente, na verdade vai ser verificado que a possibilidade do pai pagar. Se ele fez 1 milhão de empréstimos e não está podendo pagar os 30%, o problema é dele, né? Porque a criança tem que comer. Então, assim, se já existe um valor de pensão determinado e o pai não está honrando com aquele valor porque ele tem outras obrigações, aí o problema é dele. Agora, se ele tem outros filhos, aí nesse caso ele vai ter que demonstrar isso, né? Digamos, vai entrar com ação judicial pedindo os alimentos. Na defesa dele, ele vai colocar, olha, eu já pago, eu recebo R$1.000, eu já pago R$100 de pensão para um, 100 para outro, pago 80 para o outro, entendeu? Então assim, isso vai ser analisado, tanto que ele pode pagar. Não é que se ele puder dar R$5, ele vai dar R$5, não vai ser isso. Mas vai ser verificada a possibilidade que ele tem de pagar. Ele não vai se eximir de pagar, isso não vai acontecer. Mas o juiz vai verificar na defesa dele, entendeu? Vai ser feito um estudo, uma análise daquilo que ele vai apresentar para ser determinado o valor que ele pode. Né? Porque é que nem eu falei anteriormente, a necessidade da criança e a possibilidade do pai. Às vezes, digamos que a criança precisa de R$1.000, mas o pai só pode pagar 200. Então, ele vai pagar enquanto ele puder os 200. Em determinado momento da vida, a mãe, a criança pode entrar com pedido de revisão do valor da pensão. Né? Também acontece, às vezes, do pai ficar desempregado. Nem em casos em que o pai está desempregado, ele fica livre de pagar a pensão, ele tem que dar um jeito, entendeu? Tem que se virar. Justamente. Então, assim, não vai ser porque ele tem vários filhos que ele vai deixar de pagar a pensão. Ele vai pagar dentro da possibilidade dele, sendo feita uma análise do caso específico pelo juiz, entendeu? Vai ser feito conta, vai ser analisado tudo direitinho. Como é que é feita essa pesquisa? A pessoa, um exemplo. A mãe está entrando com a ação. E aí o cara quer esconder que ele recebe um valor. Aí ele quer levar só um exemplo, só a carteira de trabalho. Porque na carteira de trabalho, muitas das vezes não tem, né? Hora extra, né? Não tem literalmente o que se tem no contra-cheque, né? O que a pessoa recebe literalmente. Então, muitas das vezes os homens levam só a carteira de trabalho, né? Ele pode ser obrigado a levar o contra-cheque em questão para ver a renda que ele está recebendo e tudo? Sim, ele pode ser obrigado a apresentar os contra-cheques dele. A outra parte pode fazer esse pedido para que ele apresente, assim como o Ministério Público, que ele atua em casos de pensão, ele também pode pedir para que seja verificado a movimentação financeira dele. Tanto bancária também? Isso, também. Então, além da parte, o Ministério Público também pode fazer um pedido para verificar a movimentação financeira dele, fazendo pedido de apresentação de extrato bancário, até mesmo diretamente para a Receita Federal, um pedido de declaração de imposto de renda. Então, não é simplesmente ele apresentar a carteira de trabalho e pronto. Por isso também que tem acontecido muito, do desconto ser efetuado em folha. Por quê? Porque quando é feito em folha, se houve pagamento de hora extra, esse pagamento de hora extra vai ser feito determinado já para a criança. Isso, vai ser feito juntamente com o pagamento que ele tem a receber. E aí, digamos, ele recebe R$1.000 por mês. Em determinado mês ele recebeu 1.500, vai ser descontado em cima de 1.500. Justamente para não burlar, né? Às vezes a pessoa está recebendo 7.000,
e está pagando 2.000, ou está pagando Sem R$200, declarar, entendeu? Então, assim, por isso que tem sido muito comum fazer o desconto em folha. É até preferencial que o desconto seja feito em folha justamente por conta disso. Porque a criança vai receber o 13º, vai receber todos os direitos. Todos os direitos. Eu acho essa parte interessante, gente. Solicitar que seja descontado em folha. Por quê? Porque a criança tem todos os direitos, o mesmo direito que o pai recebe. Quando entra de férias, recebe o abono de férias, recebe toda a gratificação, a criança também, em direito, ela também recebe. Inclusive, quando se esse pai for mandado embora, ele vai receber, a criança vai receber em cima das verbas rescisórias também. A pensão. A pensão. Tem uma outra pergunta, Cíntia. Quando os avós estão com a guarda da criança, né? E os pais não se omitem em questão de alimentos, essas coisas. Os avós podem entrar e solicitar essa pensão tanto do pai quanto da mãe que estão omissos desse filho? Sim, infelizmente acontece muito disso, né? Dos avós criarem as crianças, dos pais, né, seguirem a vida e deixar a criança com os avós. Então, nesse caso, com certeza, os avós também podem fazer o pedido de pensão para aquela criança, para que os pais continuem, né, tendo pelo menos essa obrigação de alimentar a criança. Então, isso com certeza pode ser sim. Cíntia, também tem questão de quando a criança não mora com a mãe, mas mora com o pai, né? A mãe, ela também tem a obrigação, certo? De dar o alimento para a criança e tudo, de pagar a pensão. Sim, também. Às vezes a mulher pensa que o dever de pagar a pensão é só do pai. Não, é dos pais, né? Então, se a criança mora com o pai pode ingressar na justiça para poder fazer o pedido de pensão para aquela criança. Não tem problema nenhum, pode sim, com certeza. Tem um outro caso também que eu fiquei curiosa, que é assim, são duas crianças. E nessas duas crianças, as duas moravam com a mãe e o pai pagava pensão, né? Só que uma foi morar com a mãe e a outra foi morar com o pai. Como é que é feito esse pagamento? Ou não existe pagamento? Porque cada um está com uma despesa de uma criança. Não, em qualquer caso, as pessoas podem ingressar na ação, ingressar na justiça para poder fazer o pedido de pensão. Porque não é porque eu estou com um, você está com outro. Mesmo assim, as obrigações podem ser divididas, né, de pensão, não tem problema. Eu me recordo que teve uma pergunta da pessoa querendo saber, assim, ela não ingressou na justiça com pedido de pensão, o pai pagava a pensão e parou de pagar. Né, se ela estava perguntando se ela podia ir na delegacia, se ela podia pedir para prender ele, alguma coisa assim. Nesse caso, não houve um acordo homologado pela justiça e nem registrado em cartório, nem nada. Então, assim, se os pais querem fazer um acordo, não querem ingressar na justiça, é bom que esse acordo seja formalizado. É bom que ele seja colocado no papel, por escrito. Isso, tudo bonitinho. De repente você pode pedir para um advogado fazer, nos termos tudo direitinho, bonitinho. E ir lá reconhecer a firma da assinatura, entendeu? Deixar uma coisa formalizada. Para que, se necessário for, você ingressar na justiça, você ter, né, um fundamento, ter que, olha aqui, ele pagava, entendeu? Vamos entrar, vamos regularizar aqui na justiça, né? Então é bom que o negócio seja regularizado. Se não for formalizado, aí não tem como. Fica só como uma prática moral, né? O pai quer pagar por uma questão moral e no meio do caminho deixou de pagar, aí infelizmente, né, não vai ter jeito de já pedir a execução. Ela vai ter que entrar com um pedido de alimentos para que ele passe a pagar a partir dali. É como se a justiça não soubesse, né, daquele caso que o pai pagava aquela pensão. Então é preciso formalizar, não basta ser um acordo de boca, né? Tem que ser tudo escrito, bonitinho, formalizado. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. A mãe, sim, um exemplo, a criança já tem 5 anos de idade e o pai nunca pagou pensão e ela nunca entrou na justiça. Ela pode pedir os retroativos dessa criança ou é só dali para adiante que pode ser feito?
Não, ela pode fazer o pedido, inclusive se a criança estiver muito mais, né? Já houveram casos da criança atingir ali aquela idade que ela pode já ingressar na justiça sozinha. Maioridade. Isso, e ela fazer o pedido do retroativo, entendeu? Porque às vezes a mãe, não, eu não quero nada que venha dele, não sei o quê. Mas a questão não é a mãe, a questão é a criança. A mãe, nesse momento, ela precisa parar de olhar para ela e olhar para a criança, né? Porque são as necessidades da criança. Então, às vezes acontece, inclusive, isso, né? A criança atingiu a maioridade e entrar na justiça pedindo a indenização pela ausência do pai, pela falta de alimentos, né? Por tudo isso. Então, ela pode fazer o pedido retroativo, não quer dizer que vai ser ganho, né? Mas ela pode recorrer, ela pode pedir, não tem problema. Em questão do exame de DNA, como é que ele é feito? Tem que ir na justiça, é bom ir na justiça, né? Solicitar o exame e tudo, e assim, tem algum certo limite para pedir ou não tem? Qualquer hora, qualquer dia, qualquer momento? A qualquer tempo pode ser verificada a questão da paternidade, não tem problema. O pedido do exame de DNA, ele pode ser um acordo feito entre os pais mesmos se dirigem ao laboratório, eles mesmos fazem e verificam ali e assumem suas responsabilidades. Ou pode-se entrar, se um não quer, o outro não quer, se existe alguma divergência, pode ingressar na justiça fazendo o pedido, né, dessa investigação da paternidade. Cíntia, vamos à última pergunta, né? A questão vem que a criança tem 6 anos, tem 3 anos que o cara não paga a pensão, só que a mãe tem como provar que ele tem dinheiro para se sustentar, que ele tem carro, que ele vive na balada, que ele tem como a renda financeira, né? Só que ele alega sempre na justiça que não tem como. Como é que é feito? Nesse caso, se foi feito um pedido de pensão na justiça, se foi determinado que ele pagasse tantos reais por mês e ele não está pagando, a mãe tem que pedir a execução dessa pensão. É aquilo que eu te falei numa pergunta anterior. Tem que ir lá no juiz, entendeu? E comunicar, né, que a pensão não está sendo paga e o juiz vai determinar que ele pague a pensão em tanto tempo e se ele não pagar, ele vai ser preso. Agora, se não foi feito um pedido judicial, aí ela vai ter que entrar com o pedido de pensão. Ela vai ter que ingressar com a ação fazendo o pedido dessa pensão. E aí, na defesa dele, ele vai falar, eu não posso pagar. Aí, ele vai ter que demonstrar por que ele não pode pagar. A mãe vai falar isso aqui, né, das festas, que vive esbanjando e tal. E aí, o Ministério Público pode fazer o pedido das movimentações financeiras, pode fazer o pedido da declaração de imposto de renda, pode verificar junto ao Detran se ele tem carro no nome dele, né? Então, assim, não é simplesmente o pai ou a mãe falar que não pode, né? Ele tem que provar que não pode, né? A mãe vai ingressar com o pedido de pensão e ele vai ter que demonstrar que ele não pode pagar. E aí não vai ser simplesmente virar e falar, não posso. Né? O Ministério Público pode fazer esse pedido para que a movimentação dele seja verificada, para ver se tem carro e tudo, né? Vai ser expedido um ofício, fazendo essa investigação de tudo, né? Junto à Receita Federal, os bancos, ao Detran, para poder verificar se aquilo que ele fala é verdade. Então, gente, eu acho que... Mas se vocês tiverem algum tipo de pergunta, né, eu vou deixar aqui, ó, no box de informações, o e-mail da doutora Cíntia, né, e aí ela pode responder algumas outras perguntas que ficaram em branco ainda, né, porque foram muitas perguntas, eu não tive como selecionar todas, né, a gente tentou encaixar cada uma nas perguntas, mas sempre fica uma do lado de fora, né? Assim, então eu quero agradecer a vocês que estão assistindo o nosso canal e ó, um beijo, tá? Até o próximo vídeo. Beijão. Tchau, gente. I'm all about that bass, bass. Yeah, it's pretty clear. I ain't no size. Peraí, eu acho que eu tô de novo maior do que... Ah, não, tô... Acho que a pessoa... O assunto vai acabando, né, cara? Às vezes vai queimando. A gente vai murchando. But I can shake it like I'm supposed to do. 'Cause
all the right places. I see the